É isso aí, estamos de volta, professor Douglas Wisniewski, e continuamos falando sobre a crase. Duvido você passar por estes 100 exercícios sem estar preparado para qualquer tipo de pergunta que envolva o tema da crase. Bora estudar. Olha essa aqui, ó. Em uma das frases abaixo, o acento indicativo de crase está empregado em desacordo com a norma culta da língua portuguesa. Assinale essa frase. Desacordo, né? Não compareci àquela reunião, pois não fui avisado. Está certo, compareci àquela reunião. Devido à confusão, certo? Os alunos foram levados até o diretor da escola, certo? Começaram a rir. Eu não posso usar crase antes de verbo. Achamos a errada, gente. Quando no meio da reunião a diretora caiu da cadeira. À medida que escurecia, mais pânico pela falta de notícias. Caminhavam às pressas com medo da escuridão. Certo. Próxima. Em relação ao uso do acento grave em o próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação, podemos afirmar o quê? Letra A, que se deu por haver presença da preposição a, regida pelo adjetivo resistente, quem é resistente a alguma coisa, e do artigo a, aceito pelo substantivo feminino medicação, né? Então é aquele resistente a medicação, certo? Regra básica de crase, o termo anterior exige a preposição a e o termo posterior aceita o artigo feminino a ou as. Ou ainda, o termo regente exige a preposição a e o termo regido aceita o artigo a ou as, certo? Regra básica de crase está aqui na letra A, está correto. Na letra B, que ocorreu por haver um caso de regência verbal, não porque não é verbo, resistentes, né? É um adjetivo, né? Letra C, que se efetivou devido à presença de artigo a anterior à palavra resistentes. Não, antes do resistentes não tem artigo. Letra D, que ocorreu por conta da presença de artigo a posterior à palavra resistentes e da preposição a anterior à palavra medicação. É o contrário, primeiro a preposição e depois o artigo. Letra E, que seu uso está inadequado, constituindo um mau uso do acento. Não, está correto. Resistentes à medicação. Próxima. O dever de cuidado conduz a uma ampla interação entre as estruturas públicas. No trecho há uma ampla interação, a inserção do sinal indicativo de crase no a manteria a correção gramatical do período, mas prejudicaria o seu sentido original. Peraí, manter a correção gramatical, colocando uma crase antes do uma, tá errado, CESP, está errado, jamais crase antes do artigo indefinido, certo, pessoal? Próxima. O sinal indicativo da crase é obrigatório de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em quando que ela é obrigatória. Vamos ver. A substituição de computadores por outro tipo de aparelho tem provocado a queda no número de lojas de equipamentos de informática. Quem provoca alguma coisa, verbo transitivo direto, portanto não existe preposição, não é craseado, está certa essa aqui, né? E sem crase. Letra B. A substituição de computadores por outro tipo de aparelho tem provocado a queda no número de lojas de equipamentos de informática. A mesma coisa, tá certo, sem crase. Letra C. A transformação da iluminação artificial deve-se a dedicação. Opa, aquilo que se deve-se a alguma coisa. Dedicação deve-se à dedicação de nossos antepassados para encontrar solução para enxergar durante a noite. Letra D. Os grandes magazines vendem aparelhos eletrônicos modernos e econômicos a preço, né? A palavra preço é masculina, é sem crase mesmo. E a letra E. O uso de novas tecnologias na iluminação artificial possibilita a redução. Verbo possibilitar. Quem possibilita, possibilita alguma coisa. Verbo transitivo direto não será craseado porque não exige a preposição a. Próxima. O acento grave está empregado de acordo com a norma padrão em qual frase? Correto? De acordo com a norma? Então, olha só. Frente à desigualdades, palavra no plural, há sem crase, né? Se ele está no singular. Letra B. Os catadores são submetidos a um sofrimento. Ó, antes de artigo, antes de masculino, não. Letra C.
São terríveis as condições. Ó. Quem que são terríveis? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, as condições de trabalho dos catadores é que são terríveis. Isso aqui é um sujeito simples, certo, pessoal? Jamais será craseado o início de um sujeito. Então é como se eu falasse que as condições de trabalho dos catadores são terríveis. É como se eu falasse, né? As pessoas são lindas. Percebe que não tem por que crasear aqui, ó. As pessoas são lindas, beleza? É apenas o artigo, certo, pessoal? Jamais será craseado se for apenas o artigo, jamais será craseado se for apenas a preposição. Para ver o fenômeno da crase, obrigatoriamente temos que ter a preposição e o artigo, certo, pessoal? Ou a preposição e o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, certo? Portanto, não está de acordo, está errada a letra C. Letra D, à classe dos catadores de lixo devemos respeito. Perceba que aqui, ó, não é sujeito. Aqui, ó, é nós devemos, sujeito oculto, nós. Nós devemos respeito. Quem deve respeito a alguém. Nós devemos respeito à classe dos catadores. Está correta essa crase. Nós devemos respeito à classe dos catadores de lixo. Entendeu? Percebeu? A classe dos catadores de lixo devemos respeito. Perceba que isso é muito comum. Em questões que envolvem crase, é muito comum que a banca faça uma inversão na frase. Então você tem que sempre pensar com calma. Peraí, como é que seria esta frase se ela não estivesse invertida? E até se for necessário, você escreva a frase desinvertendo, certo? Colocando-a na posição natural. E aí você vai perceber com mais clareza se seria ou não necessário ocorrer a crase. Beleza? E a letra E? Os governos precisam atender a vítimas da desigualdade, Tá? Esse A, antes de plural, não deu certo. É a letra D mesmo. Próxima. Assinale a alternativa em que o acento grave indicativo de crase é facultativo. Letra A. Facultativo? A. Mas foi só chegar à janela. Obrigatório. De volta à sua terra, converteu-se. Aqui, antes de possessivo, pronome possessivo. Aqui é facultativo. Achamos. Letra C. O quadrado de vidro que à noite, obrigatório, se acende. Astronautas modernos se preparam para ir à Lua. Obrigatório. Certo? Então só é facultativo mesmo antes do pronome possessivo neste caso aqui. Próxima. CESP, novamente, vem cá. Simeão passou 30 anos assim, exposto ao sol e à chuva. Na linha 10, o emprego do acento indicativo de crase em à chuva é exigido pela regência da forma verbal exposto, porque quem está exposto a alguma coisa. E pela presença do artigo definido feminino que especifica o substantivo chuva, a chuva. Correto. Muito bom. Tranquilamente correto essa. Eles explicaram a regra básica da crase. Veja também como várias perguntas de concurso público, inclusive do CESP, elas apenas querem que você se lembre da regra básica da crase, que é o termo anterior, o termo regente, exige preposição a, e o termo posterior, o termo regido, aceita o artigo feminino a ou as. E aqui, preencha as lacunas. Comecei a conversar, antes de verbo, com a aluna e entendi que caberia a mim escolher o título de seu estudo. Perguntei a ela, também sem crase antes do pronome, o que achava de garruchas e punhais. Não gostou. Então dei outra sugestão àquela moça. Eu dei, objeto direto, outra sugestão, àquela moça. Então veja que aqui será craseado, àquela moça, porque eu dei algo a alguém. Dei outra sugestão àquela moça, com preposição e o demonstrativo. Então ficou a e àquela, letra A, fechou. Aqui, ó, gabarito fácil. Próxima. Cheguei, vamos preencher aqui. Cheguei a esta conclusão. Gente, antes de pronome, este, esta, isto, esse, essa, isso, esses pronomes demonstrativos, jamais a este, a esse, a esta, a essa, a estas, a essas, certo? Jamais será craseado, porque começa com E, percebeu? E é só a preposição aqui. Agora, quando for a aquele,
né, a aquele, a aquela, a aquilo, como tem a e a, os dois se craseiam, se juntam. E aí fica a aquele, e o sinalzinho aqui é que vai indicar, né, o acento grave, vai indicar que tem dois as aqui. Beleza? Mas jamais vai ser craseado antes do e, jamais craseado antes do e em pronomes demonstrativos. Certo? Então cheguei a esta conclusão. Ele deve obedecer a alguma regra. Veja que o alguma também é pronome, é um pronome indefinido. Antes de pronome, crase passa fome. Percebe? Então, você não craseia antes de pronome. Os casos para crasear antes de pronome, certo? Então, se for um pronome possessivo, certo? Então, é facultativo, certo? É o único tipo de pronome, né, que você pode crasear antes ou não, facultativo. Certo? E se for o pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, aquilo, poderá haver crase, né? Aquele, aquela, aquilo. Então, somente você vai encontrar crase na língua portuguesa antes de pronome nesses dois casos. Agora, pronomes pessoais, jamais craseado. Pronomes indefinidos, jamais craseados. Pronomes relativos, na verdade, pronome relativo também pode ser craseado, né? Se você falar, né, a expressão as quais, né? Olha que interessante. Somente esses aqui, né? As quais, né? E a qual poderá ser também craseado, tá? Deixa eu ver. Somente esses aqui, porque se for, né, a que não é craseado, certo? É só a preposição, mas não é craseada, né? Então, normalmente não. Agora, pronome pessoal, pronome demonstrativo este, esta, isto, pronome indefinido, pronome interrogativo, tipo a quem, certo? Não será craseado, beleza? Coloca na sua cabeça, desconfie da crase antes de pronome. Vai lembrar que antes do possessivo é facultativo, que antes do pronome demonstrativo, se for aquele, aquela, aquilo, pode ocorrer crase, e que pode ocorrer crase nos relativos a qual, às quais. Beleza? Ok, mas não é sempre. Que mais? Então, obedecer a alguma regra, pronome indefinido. Parar de viver na farra e à custa dos pais. Opa, à custa de alguém é o modo como ele vive. É uma locução adverbial feminina. Então, ficou a. Letra A. Né? Ó, sem crase, craseado. Beleza? Próxima. Na organização do poder no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana. O emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista é facultativo, ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto, né? À luz da tradição iluminista, certo? Quer dizer, perante isso, portanto, tem uma função adverbial, é uma locução adverbial feminina, então não é facultativo, é obrigatório. Está errado dizer que é facultativo. Beleza, pessoal? Próxima questão. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo a em dar suporte a exigências recíprocas, né? Peraí. Então, a correção gramatical do texto seria prejudicada se eu fizesse a craseado antes de plural? Verdade, seria prejudicada a correção. Correta, senhor CESP. Tem mais alguma? Tem mais uma do CESP. No trecho, chama-lhe a minha vida uma casa, é facultativo o emprego de sinal indicativo de crase? Sim, porque nós já vimos que é facultativo antes de pronome possessivo, certo, pessoal? Minha, meu, minha, seu, sua, pronome possessivo feminino, crase facultativa, então está correto. Assinale a alternativa em que é opcional, portanto facultativo, o uso do sinal indicativo de crase na palavra destacada. Vamos ver então, certo? As palavras destacadas são sempre esses as aqui, ó. Pá, ali tem um a, aqui, o que mais? Aqui. Aqui, olha só, as palavras destacadas são esses as aí, né? E esse aqui, né? Então, olha só. Qual a alternativa em que é facultativa a crase antes dessa palavra em destaque? Letra A.
Os produtos doutrinam e manipulam, promovem uma falsa consciência que é imune à sua falsidade. Certo? Veja que aqui temos o quê? O quê? O quê? Pronome possessivo. Seu, sua, né? Nosso, nossa. Portanto, essa é a facultativa. Letra A. Então é muito fácil. E você percebeu que várias questões aí de concurso utilizam a noção de facultativo da crase antes do pronome possessivo. Viu como esse assunto cai, né, sempre, né, em várias questões. Letra B. Os meios de transportes e comunicação em massa, as mercadorias, a casa, aqui é proibida a crase. Né? Letra C. E ao ficarem esses produtos benéficos à disposição de maior número... Ah, não é aqui, nesse, é esse A que estaria destacado, né, na questão. Então, e ao ficarem esses produtos benéficos à disposição, então os produtos benéficos ficaram à disposição. Essa crase é obrigatória e não facultativa. Letra D. É um bom estilo de vida muito melhor do que antes e, como um bom estilo de vida, milita contra a transformação qualitativa. Veja que esse contra já é uma preposição, então não será craseada, que é uma crase proibida. Letra E. Surge assim um padrão de pensamento e comportamento unidimensionais no qual as ideias, as aparições e os objetivos que por seu conteúdo transcendem o universo estabelecido da palavra e da ação são repelidos ou reduzidos a termos desse universo. Esse termo é uma palavra masculina e plural, o A está no singular, aqui a crase é proibida, certo? Portanto, a única alternativa em que a crase é realmente facultativa ou opcional, como diz o enunciado, seria a letra A. Próxima, e é CESP, olha só. No trecho, em meio a esse cenário, a inserção de sinal de indicativo de crase no A acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto. Lembra que esse é um pronome demonstrativo, né? E os pronomes demonstrativos só serão craseados o aquele, aquela, aquilo. Né? Há aqueles e aquelas. Aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Somente esses que começam com A. Esse, essa, isso, esses, essas. Este, esta, isto, estes, estas. Jamais haverá crase antes deles. Certo, pessoal? Então, a esse acarreta prejuízo à correção gramatical? Correta. Mais um CESP, hein? Olha só. Na linha 28, a correção gramatical do trecho seria mantida caso se inserisse acento indicativo de crase no vocábulo a, que compõe a locução acabo. Então, ó, a correção gramatical seria mantido colocando uma crase antes da palavra cabo, né? Acabo não, porque cabo é masculino, é o cabo, certo? Antes de masculino, crase é pepino. Seria mantida errada. Né? A correção gramatical seria prejudicada se você craseasse antes de uma palavra masculina. Próxima. Analise as frases a seguir. 1. Eles foram obrigados a comprar um carro. 2. Nem sempre estamos atentos à paisagem que nos cerca. 3. A educação deve ser prioridade à vida de todos. Nas frases anteriores, o uso do acento indicativo de crase, né, o acento grave, é obrigatório apenas em quais? Eles foram obrigados a comprar. Antes de comprar, não vai ser craseado. Nem sempre estamos atentos a... Quem está atento a alguma coisa, a paisagem. Certo? Crase. A educação deve ser prioridade. Aquilo que é prioridade a alguma coisa, à vida. Certo? Portanto, a 2 e a 3. Letra D. Muito bem. E essa aqui, voltamos para o CESP. Procurava oferecer à criança uma escola integral. Em a criança, linha 14, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Né? Se eu pegasse a palavra criança e colocasse no plural, crianças. Né? Procurava oferecer a crianças uma escola integral. Se eu apenas mantiver o a, eu não posso mais craseá-lo se isso aqui estiver no plural. Agora, se eu colocar o a no plural, ficaria as crianças, porque aí seria a preposição a mais o artigo as. Daí seria o as craseado, beleza? Agora, se não teria o s aqui, indica que não tem o artigo, que seria apenas a preposição. Portanto, a igual a. Então, teria que ser apenas o a sem crase, beleza? Procurava oferecer a crianças uma escola integral. Portanto, o acento seria mantido? Errado. Mais uma.
Ainda no CESP, olha só. O emprego do acento indicativo de crase em candidatou-se à Academia Brasileira de Letras é obrigatório, devido à fusão da preposição que segue a forma verbal com o artigo definido feminino singular que precede o termo academia, né? Então vamos ver. Quem se candidata a alguma coisa. Portanto, o termo regente exige preposição. A palavra academia aceita o artigo, né? A academia, certo? Preposição mais artigo. Então, o termo regente exige a preposição a, o termo regido aceita a preposição a, é um típico caso de crase, né? Portanto, é obrigatório devido à fusão da preposição que segue a forma verbal com o artigo definido feminino singular que precede o termo academia. Certo, é exatamente isso. No trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir, o emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de a locução tão somente exigir complemento antecedido pela preposição a. Então, como é que é? Ó, não é o tão somente. É o refere-se que exige a preposição. Quem se refere a alguma coisa. Isso aqui é apenas uma locução adverbial, certo? Refere-se apenas à liberdade de ir e vir. Refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Refere-se exclusivamente à liberdade de ir e vir. Percebe? É o refere-se que exige a preposição, tá? E não o tão somente. Então está errado, certo? Quando falamos que o emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de a locução tão somente exigir complemento antecedido pela preposição a. Errado, falso. Né? Você tem que saber da sua gramática, tem que entender da sua análise sintática para resolver questões de crase. A questão de crase cai muito em todos os concursos, todas as bancas, exatamente pelo fato de que a compreensão e o uso correto de crase exige do candidato um domínio perfeito da análise sintática. Tudo que você estuda, todas as funções sintáticas, tipo de sujeito, verbo, complemento, etc., adjuntos, tudo isso é usado para você ter certeza se ocorre uma crase ou não. Ela é um dos temas mais refinados e mais completos da língua portuguesa. Apaixonante, não é mesmo? Olha só, tem mais. Temos um texto e vamos preencher com esse as, um a e depois um haver. Assim ou assim, né? Vamos lá então. Em geral, e para muitos, gentil e educado são a mesma coisa. Ainda que parecidos, são conceitos distintos e não totalmente relacionados entre si. O adjetivo gentil, do latim gentilis, refere-se ao que descende de nobre linhagem. Portanto, demonstra elegância e, pela delicadeza e graça, desperta empatia. Seja pelo encantamento, seja pelo requinte de seus comportamentos. Por educado, entende-se aquele que se educou e, portanto, tem polidez e civilidade. Lembrando sempre aquilo que bem afirmou Albert Einstein: educação é aquilo que fica quando esquecemos o que nos foi ensinado. Em uma festa de família, por exemplo, é natural que todos os primos nos pareçam e sejam gentis e educados. Os caras não conhecem a minha família. Quando inseridos em ambientes hostis e inóspitos, todos podem nos parecer simultaneamente não gentis e mal educados. Interessante é observar contextos em que, eventualmente, um conceito contradiz o outro. Quando estamos em uma fila, por exemplo, é possível termos comportamentos gentis e mal educados, bem como o oposto, não gentis, porém educados. Aquele que com graça estabelece boas conversas pode ser o mesmo que fura a fila, né? Sem crase. Ou é conivente com tal comportamento, sendo gentil ainda que sem ser educado. Da mesma forma, alguém mais fechado e pouco dado a gentilezas, somente o a, porque está no plural aqui, mas intransigente com qualquer má educação, pode demonstrar educação, mesmo sem ser necessariamente gentil. Não compartilhe o raciocínio, porque é generalizante e injusto, mas há quem diga que esta distinção ajuda a entender duas regionalidades, o carioca e o gaúcho. Na visão de alguns, sem meu endosso, o carioca seria mais gentil, mesmo quando não de todo educado. O gaúcho, por sua vez, propenso a ser não tão gentil, ainda que, em geral, mais educado. Certo? Olha aqui, antes do verbo, sem crase.
Estabelecidas minimamente as diferenças, resta discutir os comportamentos que despertam mais uma característica ou outra. É correto afirmar que gentileza gera gentileza. E o que gera educação? O conceito ser educado é mais complexo do que aquilo que fica na esfera comportamental. Educação vai muito além da escolaridade. Há escolarizados sem civilidade e há não escolarizados com muita civilidade. Ainda que escolaridade seja um dos ingredientes para definir o educado, mas longe de ser exclusivo, e talvez não seja o principal. Alguns afirmam que educação vem do berço. Se assim fosse, os irmãos seriam idênticos, e sabemos bem quão diversos eles são ou podem ser. Mesmo assim, o ambiente doméstico tem a ver, tem a ver com a educação. Tem a ver ou tem a ver? Tem para ver, ou seja, relação com, é separado e sem acento. Tem a ver, certo, pessoal? A ver. É o mesmo haver que você usa, por exemplo, quando você está com dívida para alguém, Você está devendo um dinheiro lá na panificadora da esquina, você deve um dinheiro, e daí você chega lá e pergunta, e aí, João, Manuel, quanto que eu tenho a ver, Daí o pessoal até escreve lá, quanto que eu tenho a ver, Não tem nada a ver desse haver aqui. É quanto que eu tenho a ver, Ou seja, quanto é que eu tenho para ver depois, lembra? Não paguei, eu peguei o pão e não paguei. Então nós ficamos de ver isso mais tarde. Então quanto é que ficou a ver? Quanto é que ficou para ver, O a preposição. Quanto é que ficou para ver? Quanto é que ficou para a gente acertar depois, Quanto ficou a acertar? Quanto ficou a verificar? Quanto ficou a averiguar? Quanto ficou a ver, Certo, pessoal? Portanto, aprenda de uma vez por todas a estrutura deste haver. Em suma, parecer ou ser gentil é mais rápido de se perceber ou simular. Ser educado é mais complexo de se mensurar. Educação vai além dos limites da escola, da família, do trabalho, das ruas, dos amigos, ainda que contenha o todo. Educação é algo mais permanente, ainda que se reflita nas circunstâncias e nas peculiaridades de cada um e de cada grupo social. Então, ficou a sem crase e o haver separado. Temos essa opção? Propenso a ser, pouco dado esse as pode ser um as craseado, Pode ser esse aqui, Percebeu? Porque pouco dado às gentilezas. Se eu colocar no plural, serve a crase. Agora, como eu tinha imaginado só o a, não percebi que tinha a opção do as craseado, então eu coloquei um a sem crase, porque aqui está no plural. Agora, se eu colocar esse a no plural, as fica craseado, dá certo. Então, verificando aqui, as, a, haver, letra E. Percebeu? Certinho? Beleza? É isso aí? Legal, galera. Aqui, É isso aí. Então, encerramos aqui essa bateria de exercícios, tá certinho? Letra E mesmo. E voltamos daqui a pouco com os últimos 20 exercícios sobre o tema da crase. Legal? Um abraço e até daqui a pouco.